Estamos na Red Zone, seus loucos de futebol americano. Como é que vocês estão? Como passaram desde o último vídeo? Como foram nesse período agora? Nesse pequeno intervalo sem futebol americano, que é de segunda até quinta-feira. Graças a Deus estou indo bem. Poderia estar indo mais rápido? Poderia, é lógico. Mas graças a Deus estamos todos bem. E agora, neste vídeo, vamos trazer a parte final da análise da semana 1 da temporada da NFL. A semana 1, essa parte vai contar com os jogos das 5h25, aqui 4h25 em Rondônia, e também com Sunday Night e com Monday Night Football. Então, se você já é inscrito, curta o vídeo, deixe seu comentário, espalhe esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva no canal, vai que dá tempo. Então, já fez tudo isso? Estão prontos? Vamos embora, solta a vinheta. E vamos começar essa segunda parte, ou na verdade terceira parte. Vamos começar com Packers e Bears, 38-20 para o time de Green Bay. Pois é, o time de Green Bay, vulgo pai dos Bears, está sob nova administração, sob nova direção. E esse novo administrador se chama Jordan Love. Não adiantou nada tirar Aaron Rodgers. Na verdade, não adiantou nada os Bears acharem que sem Aaron Rodgers o negócio ia ser mais tranquilo, que mesmo jogando em casa, lá no Soldier Field, tomaram um senhor sacode de Jordan Love. Os números do quarterback novato dos Packers foram ao todo 15 de 27 passes, 245 jardas e 3 touchdowns. E olha que o ataque corrido nem foi tão necessário assim para fazer o jogo funcionar bem, com apenas 92 jardas anotadas, sendo que 41 delas foram por Aaron Jones. Isso porque Aaron Jones saiu contundido ainda no final do primeiro tempo. E como curiosidade, mesmo tendo jogado só metade do jogo, o running back Aaron Jones foi também o recebedor mais ativo no time, com mais jardas, sendo 86 ao todo, em apenas 2 recepções. O cara correu mais e ele recebeu mais, não em número de recepções, mas em jardas por recepções. Imagina se ele tivesse jogado o jogo inteiro, ia ter sido mais de 48 para os Packers. Já a defesa forçou um fumble e 4 sacks, com um destaque para Devontae Wyatt, com 3 tackles, sendo 2 para perda de jardas, 1 sack e meio e 2 QB hits. Enquanto isso, os Bears parecem não ver a luz no fim do túnel. Essa luz no fim do túnel parece que quando começa a aparecer, não passa numa pequena ilusão. E todo aquele vislumbre que tanto o time quanto a torcida tiveram após a seleção de Justin Fields no draft 2021 está se esvaindo. Rapaz não está se desenvolvendo, é um ótimo corredor, ok? Corre muito bem. E a ampla maioria dos passes feitos por ele no jogo foram passes de screen, ou seja, aquele passe mais para lateral, passes rápidos, curtos, para ganhos de jarda após a recepção. Os passes mais longos deles foram todos terríveis. E ainda assim conseguiu um passe para touchdown e uma interceptação. E ele também correu 59 jardas das 122 terrestres que teve o time. O TD foi anotado por Darnell Mooney, que foi trazido nessa intertemporada para ser uma das armas do Justin Fields, né, para dar aquele up no jogo aéreo do Justin Fields. E parece que não está funcionando muito bem. Mesmo assim, o TD foi anotado por ele e ele ainda anotou 4 de 7 recepções e o total de 53 jardas. E o running back Rashawn Johnson foi o dono do outro touchdown anotado pela equipe dos Bears. A defesa, com 4 tackles, sendo 6 para perda de jardas, apenas 1 sack, pressionou muito mal o ataque adversário. 3 passes desviados e apenas 3 QB hits, não conseguiu segurar o ataque dos Packers, não conseguiu dar conta desse ataque, que apesar de ter nomes que terminaram bem o ano passado, que foi Christian Watson e que acabou não jogando por contusão, ainda teve Romeo Dobbins, que teve um certo destaque ali, mas eles não conseguiram segurar Aaron Jones, não conseguiram segurar a mão do Jordan Love, nem pressionar ele direito conseguiram, seguraram ele apenas uma única vez, derrubaram ele apenas uma única vez. Alguma coisa precisa ser feita com urgência lá em Chicago. A pergunta é, será que eles vão entrar na corrida pelo Caleb Williams? O próximo jogo é o jogo entre Raiders e Broncos. Um
jogo truncado, não foi aquele belo jogo para se assistir, foi um jogo mais das defesas do que dos ataques, e o que mostrou aí, o que acabou mostrando a limitação desses ataques. Sim, limitações no ataque. Raiders, por exemplo, tem Devante Adams, tem Josh Jacobs, Hunter Renfrow, que não é o melhor dos wide receivers, mas é um bom wide receiver. Trouxeram Jacob Myers, que também não é um dos melhores wide receivers, mas foi um dos mais ativados nesse ataque dos Raiders. E tem ali, vamos dizer assim, a sua maior limitação no Jimmy Garoppolo. Sim, isso aí, o Jimmy G. Por que o Jimmy G? Porque a gente sabe que o Jimmy G é o quarterback arroz com feijão. Ele é o quarterback que vai fazer o simples. Se ele se propuser a fazer alguma coisa um pouco mais diferente do que o padrão que ele é acostumado a fazer, a coisa desanda. Se ele tentar se livrar com uma Hero Ball, naquela bola heróica, se ele tentar um lançamento mais comprido, a gente sabe que ele não tem um braço forte para lançamentos longos e precisos. Né? Emmanuel Sanders que o diga, Super Bowl 54, tristeza. Vamos lá. Mesmo assim, ele ainda anotou 20 de 26 passes, 200 jardas, 2 touchdowns e uma interceptação. E detalhe, ele quase ficou fora por conta de protocolo de concussão. Ele levou uma pancada no início do jogo, ficou 3 ou 4 snaps fora e acabou voltando. E nas suas limitações conseguiu conduzir o time para a vitória. Uma vitória de 17-16, apenas um pontinho de diferença. O outro limitador do ataque também é o quarterback, o Russell Wilson. Só que diferente do Jimmy G, que a gente sabe que ele é limitado, aquilo ali pronto, acabou, o Russell Wilson ele chegou ano passado com uma baita expectativa vinda dos Seahawks, foi péssimo conduzindo o ataque dos Broncos ano passado, não mostrou grandes coisas na pré-temporada e nesse primeiro jogo também manteve-se o mesmo nível que ele demonstrou no ano passado. Curiosidade, assistindo e lendo sobre o quarterback, o Russell Wilson, alguns comentaristas e analistas falam que depois que ele contundiu o dedão, né, da mão lançadora, a mão direita, nunca mais ele conseguiu ser tão preciso como ele era antes no passe. Foram 27 de 34 passes tentados, 177 jardas e 2 touchdowns. Sim, ele ainda conseguiu lançar para 2 touchdowns, mas é aquilo que a gente vê num jogo dos Broncos, ele não está conseguindo desenvolver o trabalho mínimo que ele tinha no Seahawks nos tempos áureos dele lá na franquia de Seattle. Eu mesmo não consigo vislumbrar um retorno, pelo menos mínimo, àquela qualidade que ele tinha antes da contusão na sua mão direita. O jogo corrido também não rolou legal para nenhuma das duas equipes, sendo anotadas apenas 61 jardas para o Las Vegas e 94 jardas para os Broncos. Já o jogo aéreo dos Raiders foi bem melhor, né? 200 jardas contra 166 e destaque para Jacoby Myers com 9 de 10 recepções, 81 jardas e os 2 TDs anotados lançados pelo Jimmy G. E a defesa de Nevada, né, do time de Nevada, foi bem superior ao do time de Denver, com 64 tackles, com 12 de Nate Hobbs, 7 tackles for loss, 2 sacks com Jerry Tillery e Max Crosby e 4 QB hits. Sim, eles conseguiram pressionar muito melhor o Russell Wilson do que a defesa dos Broncos pressionar o Jimmy G. O nosso próximo jogo aconteceu entre Eagles e Patriots, com um placar de 25-20 para o time da Filadélfia. E acabou sendo um jogo bem mais truncado do que muitos, inclusive eu, pensaram do que seria para o time da Filadélfia. Até porque o próprio Patriots continua com a sua principal característica basicamente intacta, o time de defesa. A defesa dos Patriots há muito tempo ela é excelente, ou pelo menos ótima. E quando ela é ótima, já é difícil passar por aquela defesa. Se ela for excelente, ou se ela se manter pelo menos no mesmo nível que eu vi ela jogar nesse primeiro jogo da semana 1, as chances deles brigarem por coisas maiores na divisão leste da AFC é muito maior do que se imaginava. Basta o Bill Belichick e a sua coordenação ofensiva jogarem melhor ali com o ataque e conseguirem desenvolver melhor o jogo com os running backs e também com o Mac Jones.
Já o ataque dos Eagles produziu muito pouco, bem menos daquilo que se esperava pelos nomes que o time de ataque tem. E foram bem menos jardas em comparação ao time de ataque dos Patriots. Foram 251 dos Eagles contra 382 jardas dos Pats. É uma diferença até relativamente alta para quem tem Jalen Hurts, que se mostrou tão bom com as mãos quanto com os pés, para quem tem o Devonta Smith, o A.J. Brown, que são excelentes recebedores, comparado com o ataque dos Pats, que tem nomes mais desconhecidos, tanto como wide receivers. Tem o Hunter Henry como tight end, que não é ruim, mas ele não é um top 5 dos tight ends. E tem o Mac Jones, que está no seu terceiro ano, veio de um primeiro ano muito bom, um segundo ano péssimo. Nós estamos esperando o desenvolvimento dessa temporada para ver como que vai ser a avaliação real sobre quem é e o que é esse quarterback do New England Patriots. E por falar no Mac Jones, ele lançou 35 de 54 passes para 316 jardas e 3 touchdowns e apenas uma interceptação. Já Jalen Hurts lançou 170 jardas com 22 de 33 passes e um touchdown. Os TDs dos Patriots foram anotados pelo wide receiver Kendrick Bourne, foram 2 ao todo por ele, e o outro foi anotado por Hunter Henry. E com observação, o novato Keishan Butte poderia ter ampliado ainda mais o número de touchdowns caso ele tivesse recebido a bola como deve ser recebida na NFL. Afinal de contas, ele achou que ainda estava no college football, porque ele, ao recepcionar a bola, que seria um touchdown, ele só pisou no campo com um pé, em vez de pisar com os 2 pés, como exige a regra da NFL. Butte, você está na liga profissional da NFL, você não está mais no college football. Atente-se a isso, é importante. Vai por mim. Já os touchdowns dos Eagles ficaram na conta de Devonta Smith e de Darius Slay. O do Darius Slay foi um retorno de interceptação, foi uma pick six. Aí com uma pequena observação, né? Os Eagles aparentaram estar naquela ressaca de Super Bowl. Aquele primeiro jogo, depois de disputar o Super Bowl com os Chiefs, foi um jogo bom, perderam, mas foi um jogo bom. E parece que estão assim, meio desligados ainda. Sabe aquele jogo da feijoada? Como alguns analistas falam aí, é esse jogo da feijoada, né? Não estavam assim com a melhor disposição, é como se eles estavam ainda se aquecendo para o campeonato, se preparando, não entraram com toda a velocidade. Vamos esperar mais alguns jogos para a gente entender, para saber se vai ser um padrão para esse ano, até porque eles perderam coordenador ofensivo e coordenador defensivo, que viraram head coaches em outros times, e agora eles estão com novidades nesses cargos, o que traz algumas alterações para o ataque e para a defesa. Então isso pode ter afetado também. Vamos analisar os próximos jogos e esperar para ver como que eles vão levar essa temporada. O nosso terceiro jogo analisado aqui hoje é o jogo entre Dolphins e Chargers. Um jogo maravilhoso, um jogo assim, impressionante. Foi um jogo fora da casinha já na primeira semana. Por enquanto, o melhor jogo da temporada. Por enquanto, é semana 1. Tem ainda mais 18 semanas de jogos e isso pode ser mudado com o tempo. Mas, por enquanto, este é o melhor jogo de todos da temporada. E apesar do placar de 36-34 dos Dolphins, dá a impressão de que as defesas foram 2 peneiras e rasgadas, não foi tudo isso não, né? As defesas trabalharam bem, a questão é que o mérito aí vai para os ataques. Os ataques conseguiram driblar as defesas que estavam jogando até relativamente bem, porque foram bem criativos. E apesar de tudo, a defesa dos Dolphins foi a melhor dentro de campo, melhor que a dos Chargers. E lá em Miami os destaques defensivos foram para Javon Holland, Deshaun Elliott e Jalen Phillips, este com a maioria dos tackles da defesa. E no ataque dos Dolphins, óbvio, destaque total para Tua Tagovailoa, que lançou 28 de 45 passes para 466 jardas. 466 jardas. Além disso, foram 3 TDs e uma interceptação, só para colocar aí na conta um revézinho. E Tyreek Hill foi o cara que contabilizou a maioria desses TDs aéreos.
Foram aí 215 jardas em 11 de 15 recepções, com 2 touchdowns para Tyreek Hill. Será que ele está feliz? Será que ele está contente com seu quarterback? O outro touchdown foi anotado por River Cracraft. Mas tem um problema esse ataque de Miami, pelo menos é o que mostrou no ano passado e está mostrando nesse primeiro jogo, que é justamente o ataque morno por terra, né? O ataque terrestre de Miami ainda não desenvolveu tudo que era para ter desenvolvido. Não consegue avançar muito. Apesar de Raheem Mostert demonstrar em alguns momentos bons avanços, eles não têm conseguido demonstrar grandes jogos com grandes números de jardas para também desafogar o Tua Tagovailoa. Apesar de, nesse jogo, em tese, não ter precisado tanto do jogo corrido. E essa falta de jogo corrido do lado de Miami é totalmente oposto no lado de Los Angeles, já que nos Chargers nós tivemos aí 234 jardas terrestres e 199 passadas, 436 ao todo, com Austin Ekeler anotando aí 16 carregadas para 117 jardas e Joshua Kelly com 16 corridas e 91 jardas. Eles correram bem com a bola. E um detalhe, eles correram bem com a bola. Talvez faltou um pouquinho mais de brio lá na faixa final do campo, né, nas últimas 20 jardas, para finalizar um pouco melhor o ataque e aí fazer mais pontos do que o adversário. Tanto é que, uma última observação, no último lance os Chargers poderiam ter chutado um field goal e virado o placar para 37-36, mas não. O bendito do Staley preferiu tentar a quarta descida e não avançou. A gana de conseguir, numa quarta descida, fazer o avanço para conseguir o touchdown fez com que o time perdesse o jogo. Um field goal e teriam vencido o jogo e teriam começado com o pé direito essa temporada da NFL. O próximo jogo é outra surpresa. Vitória, vamos dizer assim, forte dos Rams contra os Seahawks por 30-13. Como eu falei, foi uma surpresa. Foi um outro jogo que teve um resultado contrário ao que muita gente imaginou pelo que os times desenvolveram no ano passado e pelo que se mostrou inclusive na pré-temporada. Sim, pré-temporada não serve para nada, mas dá para a gente tirar algumas conclusões e dar uma possível avaliada. Imaginava-se que os Rams estariam logo desde o início numa corrida pela disputa da pick 1 do draft do ano que vem e começaram com o pé na porta. E detalhe, com um bom jogo de Matthew Stafford. Muita gente esperava que o Stafford voltasse com algumas limitações por conta da contusão que ele sofreu ano passado no pescoço, o que é uma contusão séria, mas ele voltou com tudo. E mesmo sem ter lançado um touchdown sequer, foram 24 de 38 passes completos para 334 jardas. Bons números para o Stafford. Só que, aí que vem um detalhe, com menos de 100 jardas totais corridas, todos os touchdowns marcados pelos Rams foram terrestres. Esses foram anotados por Kyren Williams, 15 carregadas, 52 jardas e 2 touchdowns. Cam Akers, 22 carregadas, 29 jardas e 1 touchdown. Do outro lado da história, o jogo de Geno Smith, pelo que ele fez no ano passado e que se imaginava que poderia pelo menos continuar um básico nesse ano, não foi bom. Não foi bom, foi muito aquém daquilo que era esperado dele. Foram 16 de 26 passes tentados, 112 jardas e 1 touchdown. Faltou um pouco mais de consistência para o Geno Smith nesse jogo. Não teve assim um jogo bom de se ver. Ele teve muitos erros, passes ruins. Vamos ver a partir dos próximos jogos. O touchdown foi anotado por DK Metcalf, que também anotou aí 3 recepções e 47 jardas além do touchdown. O jogo terrestre também foi fraco. Kenneth Walker carregou a bola por 12 vezes para 64 jardas. E diferente do time de Seattle, o ataque aéreo de Los Angeles foi sublime. Mesmo sem nenhum touchdown, foi um jogo assim basicamente perfeito dos seus recebedores. Destaque para Tutu Atwell, com 6 de 8 recepções, 119 jardas. E para Puka Nacua, com 10 de 15 recepções e 119 jardas também. Curiosidade, Tutu Atwell já estava no time ano passado, mas Puka Nacua, que é o novato, né, o rookie do time, ele jogou muito bem. Ele foi bem participativo.
o que foi uma surpresa, porque ele não era ele não era dos melhores wide receivers, ou não era tratado como os melhores prospectos de recebedores para o último draft, e jogou bem. Aí, como eu falei para os outros times também, é o primeiro jogo, vamos analisar jogo após jogo, semana após semana, para ver como que eles vão manter esse padrão, ou se vai subir ou se vai descer. E outra curiosidade é que a defesa de Los Angeles, mesmo tendo sido menos pulsante do que a defesa de Seattle, não precisou de grandes números para fazer o seu trabalho bem feito, com 54 tackles, 3 tackles for loss, 2 sacks, 1 passe desviado e 7 QB hits. Sim, isso atrapalha, pode não derrubar o quarterback, mas o QB hit pode desesperar ele a ponto dele errar seus lançamentos. Já a defesa do Seahawks foi muito mais pulsante em alguns números. Foram 85 tackles, 4 para perda de jardas, 1 passe desviado e apenas 2 QB hits. Não teve sec anotado. E o destaque maior foi para Bob Wagner, um dos mais velhos da defesa, mas que também foi o mais ativo, com 19 tackles, sendo 1 para perda de jardas. E Jordan Brooks, com 12 tackles. O próximo jogo, eu acho que dá pra gente falar de um único time do campo, que foi o Dallas Cowboys. Mas não vamos falar só sobre os Cowboys. O Cowboys entrou em campo no MetLife Stadium contra os Giants. Foi 40-0, só isso, 40-0. Show de bola, principalmente da defesa dos Cowboys, que foi suprema contra a OL dos Giants. O Dak Prescott, por exemplo, nem precisou jogar muito, além de um básico. Ele jogou simples, jogou corretamente, e o jogo terrestre acabou ajudando bastante no desenvolvimento do jogo aéreo do Dak, fazendo com que ele lançasse 13 de 24 passes, 143 jardas, e o jogo corrido aí alcançou 122 jardas e anotou 3 touchdowns, 2 com Tony Pollard, com 14 carregadas e 70 jardas, e 1 com Kevontae Turpin, com 3 carregadas e 14 jardas. Os outros 2 touchdowns foram de uma pick six, numa interceptação de Daniel Jones por Darron Bland e de um bloqueio de field goal com um retorno de touchdown por Noah Igbinoghene. Oh, nominho, viu? Já o time de Nova York não conseguiu entrar em campo. Eles não conseguiram desenvolver quase nada, tanto de jogo aéreo quanto de jogo corrido. Eles ficaram travados. A chuva pode ter ajudado os Dallas? Sim, mas choveu para os dois. Se é para atrapalhar o New York Giants, era para atrapalhar também Dallas Cowboys. E foi nisso que eles aproveitaram o jogo corrido, coisa que o Giants não conseguiu. E eles, sabendo da capacidade de Daniel Jones, pelo menos mostrado no ano passado, de conseguir bons jogos se livrando da bola rapidamente ou correndo com a bola, eles deram um jeito de travar as jogadas rápidas e pressionar muito bem o Daniel Jones, que sofreu 7 sacks no jogo. É muito sack num único jogo. E por falar em Daniel Jones, ele anotou ainda 15 de 28 passes, 104 jardas e 2 interceptações, uma delas, como falei, retornada para touchdown. Saquon Barkley correu 12 vezes para apenas 51 jardas. E Daniel Jones correu mais 13 vezes para 43 jardas. Pouquíssimo. Até porque eles travaram muito bem todas as possibilidades de jogadas dos Giants. Inclusive, a única chance que eles tiveram de fazer pelo menos 3 pontos foi no field goal, que foi bloqueado e ainda foi retornado para touchdown. Que a gente fala assim, pô, sacanagem. Nem para fazer field goal eles tiveram ou competência ou sorte. Como eu falei, choveu para os dois. Não tem desculpa da chuva para os Giants. Afinal de contas, sofreram 40 pontos. Não foram 4, não foram 10 pontos, foram 40. É muita coisa para um time que mostrou bons atributos ano passado, mas que, novamente, venceram a maioria de seus jogos contra times mais fracos ou da mesma qualidade que eles, e não com times mais fortes, como é o caso do Dallas Cowboys. Como eu falei, Daniel Jones foi sacado 7 vezes. 2 por Osa Odigizua, além disso ele fez mais 3 QB hits, e também 2 vezes por Dorrance Armstrong, que também praticou aí mais 2 QB hits. Uma vez por Micah Parsons, que também anotou 2 QB hits,
Uma com Chelsea Galston, também com mais um QB hit, e a outra com DeMarcus Lawrence, também com mais um QB hit. Ou seja, Daniel Jones vai ter pesadelos. Se duvidar, quando ele entrar lá no estádio dos Cowboys, no próximo jogo de divisão, talvez já entre todo molenga de medo, com pesadelos com essa linha defensiva. A OL também dos Giants não ajuda em nada. Eles não ajudam nada. Foi uma senhora peneira rasgada, não foi nem uma peneira com furinha aqui, uma ali, foi rasgada a peneira da OL dos Giants. Terrível. E para finalizar o nosso vídeo, o último jogo de todos, Bills contra Jets, sendo 22-16 para o time de Nova York. Esse também foi o primeiro jogo aí para prorrogação. Logo na semana 1 já uma prorrogação. Só que a vitória dos Jets, com um TD de retorno de punch, marcado por Xavier Gipson, novato no time, deixou também um gosto amargo na torcida e também na comissão técnica e nos seus companheiros de time. Até porque Aaron Rodgers saiu logo depois do quarto snap com dores no pé esquerdo, com suspeita de lesão ou de rompimento de tendão. E foi o que se constatou na manhã de terça-feira. Rompimento do tendão de Aquiles do pé esquerdo, o que vai tirar Aaron Rodgers de todo o resto da temporada. Um senhor balde de água fria em toda e qualquer expectativa que os torcedores do Jets tinham. E com o quarterback Zach Wilson em campo, a coisa só não foi terrível porque o jogo terrestre carregou o QB nas costas, tá? E mesmo assim, ele não conseguiu finalizar muitas dos drives, muitas das campanhas do time já ali na red zone. O time terrestre carregava o ataque até a red zone e depois o Zach Wilson não conseguia a decência de finalizar, fosse com passe ou indicando ali possibilidade de jogo terrestre. É lógico que isso também dependeria também da comissão técnica chamar as jogadas terrestres para aqueles momentos. Mas aí a gente vai dizer, será que com o Zach Wilson teria dado certo? Quase que não deu. Mesmo assim, o quarterback dos Jets ainda lançou 14 de 21 passes para 140 jardas, um touchdown e uma interceptação. O touchdown foi recebido de forma milagrosa por Garrett Wilson, que salvou o Zach Wilson de uma vergonha, porque o passe foi horroroso. Ele conseguiu socorrer aquele passe e ainda transformar em touchdown. Já o Breece Hall foi o destaque total. E só não foi ano passado o jogador ofensivo, o jogador novato ofensivo, porque ele contundiu o joelho na temporada e precisou perder o resto da temporada para fazer cirurgia e tratamento. Nesse jogo ele carregou 10 vezes a bola para 127 jardas. E Allen Lazard foi o destaque do ataque aéreo, com 2 de 4 recepções e 46 jardas. E Garrett Wilson, outro destaque do jogo aéreo, com 5 de 5 recepções e 34 jardas. Já os Bills, assim como na temporada passada, que se esperava muito do time, já começou a temporada sendo uma possível decepção para os torcedores, que também já colocavam, inclusive alguns analistas já colocavam os Bills como vencedores da divisão. Lógico, a gente não consegue prever, só uma ideia, a gente analisa o time, os times, e coloca. Eu mesmo acho que quem vai ganhar a divisão são os Dolphins. Mas os Bills a gente espera muito mais por ter um quarterback como o Josh Allen. Mas ao ver o ano passado e ao analisar esse primeiro jogo, a impressão que passa é que toda aquela evolução que ele demonstrou em 2021 sumiu. Ele regrediu, voltou àquilo que ele era quando novato, quando nos primeiros anos de liga. Ele lançou 29 de 41 passes, 236 jardas, um touchdown e 3 interceptações. Ou corta as interceptações, né, corta os turnovers, ou esse time não vai muito para frente não. O único touchdown foi anotado pelo Stefon Diggs, que mesmo com 10 de 13 recepções e 102 jardas, né, dá mostras aí de que ele não está realmente feliz com a situação dos Bills. Então não estranharia que até a trade deadline ele seja trocado pelos Bills. E mais uma vez o jogo terrestre dos Bills não funcionou. Não vai para frente. Parece que não consegue
E isso faz falta para o ataque aéreo de Buffalo. Os destaques da defesa de Buffalo foram para Terrell Bernard, Matt Milano, Leonard Floyd, todos eles com maiores números de tackles e de QB hits. E os destaques da defesa de Nova York foram para DJ Reed, Quincy Williams, Jermaine Johnson, John Franklin Myers, Quinton Jefferson. Todos eles também aí com maiores números de tackles ou de sacks ou de QB hits. Este foi o nosso vídeo, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem seu like aí. Comente qual foi o melhor jogo, o pior jogo, a maior decepção e a maior surpresa dessa primeira semana da temporada 2023 da NFL. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus, um abraço para todos e vamos embora para mais um touchdown. Valeu!